O nosso programa hoje está muito quente e está muito recheado. Nós vamos discutir aqui assuntos da atualidade. Né? Vamos discutir aqui assuntos da atualidade. Qual é a atualidade atualmente? Nós temos aqui dois temas. O primeiro é: será que estamos de volta ao comunismo? Este é o primeiro. Segundo é: o governo pretende fechar as igrejas? São dois assuntos que estão aqui. Mas de antemão, vamos diretamente com os homens de Deus. O nosso primeiro assunto é: será que estamos de volta ao comunismo? Se nós formos seguir esta palavra comunismo na Bíblia, nós vamos entender muita coisa. Mas antes vou lançar a batata quente para os homens de Deus. O que vocês acham? Tudo está em torno da nova lei. A lei que se chama legalidade, a religião e cultos, uma coisa parecida. Então, será que nós estamos a voltar ao comunismo lá na antiguidade? Bem, mais uma vez, aqui Pastor Carlos, este é um assunto muito forte, um assunto que deixa-nos mesmo a desejar acerca do comunismo. Quando falamos de comunismo ou afirmarmos que estamos de volta ao comunismo, seria um erro para nós, atendendo e considerando, vendo que o regime político, o regime governamental que nós estamos aqui a usar é democracia. Estamos no regime democrático e já saímos do comunismo há muito tempo. Não só falar de comunismo no nosso país. Então, atendendo e considerando sobre a história do comunismo em relação à religião, nós vemos que no tempo do comunismo, na história religiosa, houve uma grande perseguição, onde não existia liberdade religiosa, onde as pessoas não tinham liberdade ao culto. E nós, no nosso país, estamos no regime democrático. Nós vemos que há liberdade do culto. Mas a proposta da nova lei religiosa, ela vem com algumas coisas que vamos praticamente retornar ou levar a imaginar ou a lembrar aquilo que foi a história no passado, que foi impedimento da liberdade religiosa. Nós vemos a Bíblia Sagrada relatar várias histórias sobre impedimento da liberdade religiosa. Nós vemos que um dos grandes apóstolos, apóstolo Paulo, na época era chamado de Saulo. Este homem foi um homem que marcou a perseguição religiosa, o homem que foi autorizado pelo governo naquela época de perseguir a igreja, de perseguir os que adoravam a Deus naquela época. Então, nós hoje vemos o mesmo cenário a se repetir de uma forma meio diferente, em que o governo decide aprovar uma lei que não facilita a liberdade religiosa, por causa dos requisitos na qual são nos pedidos para a legalização de uma instituição religiosa. Uma instituição religiosa, para sua legalização, ela tem muitas exigências. Exigências essas que praticamente nós consideramos impossíveis de adquirir. Ou é necessário haver muito tempo para tal requisito, possamos reunir tais requisitos. Conforme nós vimos na proposta da nova lei, 60 mil membros necessários para a legalização de uma organização religiosa. Isso é um absurdo praticamente, 60 mil membros. É muito, 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 muito. Se nem a anterior lei, que era de 500 membros, já era difícil, agora 60 mil membros. Estamos a dizer que essa lei não vai beneficiar a muitos, mas só vai beneficiar alguma parte das pessoas ou das organizações religiosas que já existem. Mas quando falamos das novas organizações religiosas que estão agora a surgir, não facilita a legalização dos mesmos. Então, isto, no futuro, poderá criar um caos no país, poderá criar um grande problema naquilo que
a liberdade religiosa no país. Por que eu digo isso? Digo isso porque se estão a dizer 60 mil pessoas para a legalização de uma igreja, isso vai obrigar que as pessoas comecem a fazer cultos de uma forma clandestina. Então, logo, isso não será bom para aquilo que é nosso país, que é aquilo que é a imagem da igreja no nosso país. Então, eu penso que isso devia ser considerado, devia ser avaliado, e a decisão de aprovação dessa lei devia se fazer um estudo. Tá? Talvez contratar uma organização, uma empresa que possa fazer um pequeno inquérito, exatamente. Quantas igrejas estão legalizadas, quantas não estão legalizadas. Não só, e procurar saber as opiniões dos pastores, né, dos líderes dessas religiões, como que acham, o que acham dessa lei. Porque nós estamos a ver que esta lei está sendo debatida, mas nem todos têm acesso primeiro à informação sobre essa lei, sobre a aprovação dessa lei. Nós sabemos que no nosso país não temos na Assembleia da República uma bancada religiosa lá, como nos outros países. Não há quem fale por nós lá. Nós confiamos nos deputados, mas os deputados estão mais direcionados, focados naquilo que são os interesses políticos dos seus partidos. Mais ou menos por aí. Eu penso que os meus colegas poderão partilhar naquilo que estão a pensar sobre essa questão. Eu acho que a mesma questão, né? A mesma questão também, o pastor Chacata também pode fazer aquilo que é a missão. Será que nós estamos a voltar ao comunismo? Uma parte que o pastor Carlos disse que em torno deste assunto da legalização das igrejas, ele disse que seria da opinião que seja contratado, se possível, uma organização para tentar auscultar por que não está legalizado aquela congregação, para saber qual é a maior dificuldade que as igrejas passam para a legalização das igrejas. Então, esta é a pergunta. Então, a pergunta ainda... será que estamos a voltar ao comunismo? Sim. Bem, para mim, segundo o que eu estou a ver, o que eu estou a acompanhar, eu acho que estamos a voltar ao comunismo. Por quê que eu digo isto? Primeiro, quando começou, se disse que as igrejas poderiam ser fechadas por causa dessa pandemia. E depois, nos permitiram para que nós pudéssemos cultuar nas casas. Estamos a falar de cultos caseiros. Então, nós obedecemos essa lei, esse mandato do governo. Então, quando nós cultuávamos, só que as coisas começaram a aumentar. Então, quando eles decidiram de novo parar cultos caseiros, que não queriam aglomeração das pessoas. Então, para mim, eu vejo que, para mim como cristão, como pastor, está a ser pouco difícil para mim de aceitar. Por isso que eu digo que acho que nós estamos a voltar ao comunismo, porque para um pastor ou para um grupo de 2 irmãos ou mais poder orar, precisam se esconder. Mas se nós formos a olhar outras coisas, tem liberdade para certas pessoas. Né? As pessoas, por exemplo, as pessoas jogam bola, lá não são impedidos de fazer aquilo. Mas para nós cristãos, somos impedidos. Assim como acontecia antigamente, né? Eram proibidos de invocar o nome de Jesus. Quem poderia ser encontrado a invocar este nome poderia ser penalizado. Então, eu acho que nós estamos a voltar, porque essa nova lei que queiram adotar, então, para mim, como pastor, eu me sinto muito triste. Só para começar, a minha igreja nem 500 membros não chega, não tem. Né? Mas eu sou um pastor, né? Um pastor chamado por Deus. Então, quando essa lei será aprovada, o que será? O que será da minha igreja? O que será de mim? Então, logo, para mim, eu vou ter que
estão a lutar, né? É uma luta, é uma guerra que estão a lutar com o próprio Deus, porque não estão a mexer com os homens, mas sim estão a mexer com Deus. Amém? Ok. Muito obrigado, pastor Chacata. E vamos ouvir também a opinião do pastor Jades em torno do assunto que aqui estamos a abordar. Fica fundado, homem de Deus. Amém. Graças a Deus. O meu ponto de vista não se diferencia dos outros. Por que eu digo isso? Se nós estamos a dizer agora, se nós estamos a voltar para o comunismo, eu posso vir até dizer que estamos a voltar sim. Por que eu digo isso? Primeira coisa, nós temos que saber que no nosso país nós temos a democracia. Mas posso dizer que não estamos a viver essa democracia. Porque se há democracia, quer dizer, temos direitos iguais. Não importa a raça, língua, nacionalidade, mas direitos iguais. Mas, ponto de vista que eu acabo de dizer agora que estamos a voltar ao comunismo, porque antigamente, se nós voltarmos no tempo remoto, as pessoas não poderiam adorar de uma forma diferenciada. Eles estavam a adorar, mas havia perseguição. Então, se nós agora também possamos dizer que estamos a ser perseguidos, se essa lei diz, se for aprovado, 60 mil membros, nós vamos pôr de conta que em Moçambique, quantas igrejas serão abertas? Eu tenho ponto de vista, apenas serão 2% das igrejas. E muitas igrejas serão fechadas. E não é fácil para adquirir 60 mil membros, porque crentes de agora são aqueles que vêm hoje, amanhã não vêm. E muita gente não tem diploma, não tem documento, outros não têm BI, porque para registrar as igrejas precisa de documento. Eles precisam de BI, cartão de leitura, alguma coisa. E muita gente agora não tem. Se não tem esse documento, onde que vamos adquirir 60 mil membros? É complicado. É muito difícil. E não só nesta parte de 60 mil membros, e também pede-se, assim, quer dizer, o reconhecimento dos documentos é presencial. Então já imaginou, eu tenho 60 mil membros, tenho que levar todos os 60 mil membros para o serviço de notário. Automaticamente, neste dia, todo notário vai ser meu, não vai caber. Não vai caber. Então, são pequenos aspectos que nós também temos que avaliar. Por exemplo, 60 mil membros é presencial. Será que tem notário que vai suportar 60 mil membros na Moçambique? Não. Por mim dizer que não, porque vou dar exemplo. Dizem que primeiro queria 500 membros. Os 500 membros, para resistir, e ainda por cima, nós temos que reconhecer, tem um gasto quase de 12 mil meticais. Apenas é um processo. E 60 mil membros, vamos gastar quanto? Eu tenho certeza que vai chegar a 1 bi. Onde que nós podemos adquirir esse fundo? Se nós agora estamos com 60 mil membros, obrigatoriamente 60 mil membros, quer dizer que as igrejas estarão todas fechadas. Para mim, quero dizer que eu, como pastor, sinto-me como se fosse uma opressão. Quer dizer que já vamos voltar a ser na China, os outros países. Perseguição, não tem direito religioso de culto. O governo disse que estaria as igrejas com 50 pessoas e ainda fechou-se. Temos que cultuar nas casas. Nas casas, o presidente da República ele disse, bem, já não pode nas casas porque é a aglomeração das pessoas. E agora como nós nos sentimos? Onde se encontra 2 ou 3 pessoas, já estão ali oficiais da polícia para poder falar alguma coisa. Então, para mim, eu vejo que isso é uma perseguição muito grande. Ok. Parece que o pastor Carlos tem alguma coisa a dizer. Pastor Carlos? Realmente, essa situação é uma situação muito forte. Imaginemos a realidade do nosso país. É impossível eu ter 60 mil pessoas numa única congregação. Então, eu teria que ter várias congregações dentro da província, ao longo dos distritos, não é? Como é que é possível eu ter esses todos membros com documentos reconhecidos no notariado? Tendo considerando que lá no interior, tá, temos nas zonas recônditas, nos distritos, temos congregações nos distritos, por exemplo, em que só para chegarmos lá, acesso a esses distritos, é difícil transporte. Estamos a falar que você tem que andar 90 km de terra batida para chegar a uma congregação. Nem todo mundo lá tem bilhete de identidade, mas são membros da igreja. Então, estamos a falar que, em suma, esta lei, podemos concluir que ela não visa realmente a legalização das igrejas, mas sim impedir a legalização das igrejas. Ou por outra, como se fala agora,
a proliferação das igrejas, se impedir que as igrejas se multipliquem. Esse é o objetivo dessa lei. Porque, primeiro passo, temos que analisar quem são as pessoas que estão em frente na criação dessa lei. Não é? Devia ter lá pastores para definir essa lei. Pessoas que conhecem a realidade religiosa até ao ponto mais ínfimo. Pessoas que já fizeram missiologia, que já chegaram lá nos lugares mais recônditos, que conhecem a realidade religiosa no nosso país. E a diversidade religiosa também no nosso país. Então, quando se fala daqui da religião no nosso país, ela está um pouco mais fechada ou restringida a uma certa área, a um certo grupo. Porque, pelo que eu vejo, essa lei somente vai beneficiar a um certo grupo de religião. Não todos, não todas as religiões. Hoje em dia é mais fácil você legalizar uma organização de macumbeiros do que uma igreja. Ok, muito bem. Pastor Carlos tocou num assunto muito importante. É mais fácil legalizar uma organização de macumbeiros Sim, do que uma igreja. Uma igreja. Porque olha só, atualmente há boas histórias do homem de Deus. Se nós formos a ver, muita gente vão nos presídios e muitos saem convertidos. Lógico. Né? Lógico. E muitos saem convertidos. Lógico. E muitos deles que saem convertidos e atualmente são homens de Deus. E agora imagina lá só o sucesso que a igreja está a trazer para a sociedade ou para o governo. Imagina lá o impacto. Então imagina só aquela igreja que não está legalizada, depois dessa lei ser aprovado, se lá eu conseguir converter, por exemplo, 20 bandidos que deixaram de fazerem aquela vida e agora são 100% crentes, o que pode acontecer? Vai haver uma queda. Exatamente. Está a perceber? É que as pessoas que estão por frente de análise dessa lei não estão a observar o impacto da igreja na sociedade. Nas instituições de reclusos, né, nas prisões, muita gente foram reabilitados, muita gente foram trazidos, inseridos na sociedade. Pessoas que estavam rejeitadas na sociedade, Exatamente. através da igreja, foram trazidos de volta, reabilitados, transformados. Agora estamos a lutar para inserir essas pessoas na sociedade. Pessoas já estão a trabalhar, já estão a se formar através da igreja. Nos hospitais tem muitas pessoas que já não tinham esperança, começaram a ganhar esperança. Tinha pessoas com doenças crônicas, já tinham perdido já a sua vida, as suas esperanças, não tinha direção, mas através da igreja eles conseguiram ter uma esperança, um foco de vida. Então, esses pontos, esses aspectos não estão sendo observados, não estão sendo considerados, que a igreja tem influenciado bastante para o progresso e o desenvolvimento da sociedade. Está a perceber? Então, porque se formos a ver, Pastor Bonda, primeiro, o que é uma igreja? Uma igreja é uma organização sem fins lucrativos. Está a perceber, né? O que é uma ONG, por exemplo? Uma ONG também é uma organização não governamentais, que também não tem fins lucrativos. Está a perceber? O que é uma associação? Também é uma organização de pessoas que querem alcançar um certo fim. Está a perceber? Para legalizar uma associação, legalizar uma ONG, legalizar uma empresa, pedem questões fáceis. A associação, 10 membros fundadores. 10 membros só, precisa perceber? São coisas fáceis. Por que para a igreja não é possível também? Até tinha que ser Mahala. Mahala, está a porque perceber? É algo divino. Divino, está a perceber? Então, aqui estamos a fazer tempestade num lugar em que não havia necessidade de fazer tempestades. Ok. Pastor Carlos, são palavras muito sábias e a minha produção pede para nós irmos a um curtíssimo intervalo e voltamos num piscar de olho. Rola intervalo. Mais uma vez, de volta ao nosso programa Na Mesa de Pastor.
onde temos aqui o nosso pódio repleto de homens de Deus sábio, que estão nos ensinar muita coisa boa. Estamos a discutir aqui, estamos a falar do tema, será que voltamos ao comunismo? Né? Nós vamos a ver, antigamente a Bíblia revela o que é comunismo. Então, tenho uma questão para o meu pódio aqui, e assim, depois dessa lei ser aprovada, será que as igrejas não registradas, será que vão existir? Ou automaticamente vão deixar de existir? Sim, conforme eu ia dizendo, essa nova lei, ao ser aprovada, duas possibilidades podem acontecer, ou dois pontos podem acontecer. Primeiro é que tem certas igrejas que vão deixar de existir, porque se eles aprovam essa lei, acredito também que haverá uma comissão que vai fazer cumprir essa lei. Então, acredito que muitos poderão deixar de existir, certas igrejas poderão fechar. Isso pode se contribuir para uma catástrofe religiosa aqui no nosso país. Em seguida, isso irá influenciar a cultos não legalizados. Nós vemos que desde a antiguidade sempre houve pessoas que se levantaram contra a liberdade religiosa. E sempre vemos pessoas de muita fé que continuaram a orar, a fazer os cultos de uma forma clandestina. Temos um exemplo prático quando declarou-se naquele tempo na Babilônia o decreto que impedia a oração, e Daniel orava 3 vezes por dia. Nós vemos que Daniel, quando foi orar, teve aquela consequência de ser colocado na cova dos leões por causa da oração. Então, haverá esses casos em que pessoas vão se tornar mártires por causa da sua fé, porque eles não vão deixar de adorar por causa dessa situação. Então, os que vão fazer cumprir a lei terão talvez algumas pessoas que vão ser presas. Haverá uma perseguição religiosa já aqui no nosso país. Concretamente, aquilo que vemos que está acontecendo na Índia, pessoas estão a ser mortas por assumirem que são cristãos. E não poderá vir a acontecer aqui em Moçambique. Muito obrigado, Pastor Carlos, pela observação. Pastor Chacata, será que acha que nós estamos na época de perseguição? No seu ponto de vista? Sim, no meu ponto de vista, eu acho que estamos sim no tempo da perseguição, porque já começamos, porque estamos a ser seguidos. Se nós estamos aqui porque alguma coisa não está bem, é por isso que nós estamos aqui neste lugar, né? Estamos a debater, estamos a debater por causa daquilo que está a acontecer, né? Então, para mim, eu quero falar acerca do governo, né? Para olhar na importância da igreja na sociedade. Olhar naquilo o que a igreja faz na sociedade. Quer registrada, quer não registrada. Para o governo olhar. Porque tem coisas que a polícia não consegue fazer. Sim. Mas a igreja consegue fazer. Estamos a falar de pessoas que estão presas. Pastores estavam a falar aqui, né? Das pessoas que estão presas. Então, temos que olhar mais nesse ponto. E falar acerca da igreja, eu creio que a igreja, mesmo aprovar, a igreja vai existir. E eu não sei como, mas a igreja vai existir. Essa é uma boa afirmação. Amém. Quer dizer, com legalização, sem legalização, a igreja vai pregar a palavra. Amém. Nós vamos seguir aquela parte que diz: sim, e pregar o evangelho. Sim, até os confins da terra. Só queria contribuir. O que vai acontecer? Vai surgir um tempo em que o ministério já vai ser mais itinerante. Exato. Quando falo de ministério itinerante, são pessoas que não têm igreja, não lideram nenhuma igreja, mas eles estão a pregar em todos os lugares. Você vai perceber? A liberdade religiosa nos permite isso. Podemos pregar na rua, pregar não sei o que. Então vai acontecer isso. E pode criar um caos também. Está a perceber? Pode criar um caos. Vai fazer com que nasçam muitos movimentos religiosos, como nasceu no passado os famosos protestantes contra a Igreja Romana Católica. Exatamente.
vai haver muitos nascimentos assim. Então, não sei agora o que vai nascer. Hein? Não sei o que vai nascer agora. Ok. Pastor Jade, a mesma questão que eu dei ao pastor Chacata aí. Será que estamos no tempo de perseguição? Sim, segundo eu posso vir a afirmar que estamos no tempo da perseguição, sim. Por quê? Vou dar um exemplo muito simples e claro que aconteceu comigo. Uma vez eu estava na minha casa, eu senti vontade de orar. Eu disse, vou para a igreja. Para quem conhece o meu ministério, onde que é, eu fui para a igreja. Quando eu comecei a orar, orando, depois de eu terminar, saí da igreja, peguei meu telefone e vi uma mensagem e uma chamada do secretário da zona. Ele disse, pastor, não pode orar, estás a fazer barulho. Senão a polícia vão chegar e vão te amarrar. Yeah. Eu senti-me aquilo como uma perseguição, porque o homem de Deus agora não está à vontade para poder orar. Nem na sua própria casa, você não pode tirar mais aquela voz. Você tem que orar em silêncio. E nós já habituamos a clamar. Se nós já habituamos a clamar, para mim eu posso dizer que é uma perseguição. Que cada um já não está à vontade. Se eu para entrar num lugar para orar, primeiro tenho que despertar, está a vir alguém ou não. Então para mim é uma perseguição, na verdade. Então, posso dizer, se essa perseguição vir a acontecer na verdade, não quer dizer que a igreja vão acabar. As pessoas vão parar de adorar, não. Iremos pregar a palavra, até pode nos custar as nossas vidas. Pois Jesus disse, até aqueles que permanecerem até o final. Essa pessoa vai herdar o reino dos céus. Apesar que seremos poucos, porque eu sei que muitos, a fé vai abalar. Mas sempre existe o remanescente que vai permanecer. É por isso que pode haver perseguição, pode haver 60 mil membros, pode fechar as igrejas, mas a palavra do Senhor nunca vai parar. Porque eu sei, até eu posso não conseguir, mas existem os outros que vão levantando, ainda estão a levantar para chegarmos até lá. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Como eu estava a dizer, estamos no programa Na Mesa do Pastor. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, estás à espera do quê, meu irmão? Se inscreve. E também não só, eu queria deixar algo muito importante. Nós já voltamos com o nosso programa em dia. O que nós queremos pedir? Todo aquele que está nos assistir agora, coloca a sua opinião. Qual é o tema que você gostaria de ver no próximo debate? Podes colocar aí embaixo e nós vamos levar em considerações. Bem, só para terminar, homem de Deus, vamos voltar a considerações finais em torno do nosso assunto. O que acham? Considerações finais para nós podermos terminar o nosso programa de hoje. Segundo a minha consideração, gostaria que o governo ponderasse um bocado. Porque, na verdade, antes de eles tomarem uma atitude, tem que ver que a sociedade há de aumentar a criminalidade, há de aumentar muita coisa pior, porque apenas em 3 meses que nós estamos em estado de emergência, muita coisa grave aconteceu. Então o governo primeiro tem que pensar, analisar e ver como que vai ser a sociedade moçambicana daqui adiante. Pastor Carlos, considerações finais? Agradecer o programa, agradecer a equipe organizadora do programa e dizer que, para quanto à lei, que Deus nos ajude, que tudo que esteja a acontecer, no final, eu creio que coopere para o bem daqueles que amam o Senhor. E para os que estão nos assistir, não deixem de orar, não deixem de crer. É neste momento de provação que a nossa fé é colocada realmente em teste. Então temos que continuar a orar, não se revoltar. A nossa maneira de lutar é diferente dos homens. E acreditamos que Deus vai operar a favor daqueles que o amam. Essas são as minhas considerações. Obrigado. Muito obrigado, Pastor Carlos. Considerações finais, palavras sábias. Eu gostaria também que o governo tomasse em consideração. E, pastor, por favor, considerações finais. Amém. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. E não tenho muita coisa a dizer, só pedir para o governo olhar na importância da igreja. É só que eu vou pedir para que olhe a importância, o papel da igreja ou das igrejas na sociedade. Amém. Muito obrigado. E só para terminar, eu também vou deixar as minhas considerações finais. Bem, os homens de Deus já disseram aqui, também pedimos que o
governo considere. Não podemos esquecer o que as igrejas têm feito durante este tempo todo. Vejamos, quem algumas vezes tem nos ajudado com apoio de Moçambique, quem vai lá na mata buscar plano, sempre tem sido as igrejas. E por que agora nós estamos a esquecer as igrejas? As igrejas não têm mais importância na nossa sociedade? Ora, lá nos presídios chamam as igrejas para fazerem estão lá. E alguns saem lá profeta, apóstolo, reverendo, porque a igreja está lá no presídio a fazer parte do seu trabalho. E eu de antemão quero convidar os homens de Deus para podermos ficar de pé, para podermos orarmos somente 2, 3 minutos e entregar a situação que se vive em Moçambique a favor, para que Deus nos abençoe. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos clamar a Deus. Senhor, nós te damos graça, Pai, nós pedimos com que o Senhor venha abençoar a nação moçambicana. Pai, abençoa ricamente a ministra, abençoa ricamente o presidente da República. Pai, em nome e no sangue de Jesus Cristo, Pai, nós queremos entregar a nação moçambicana nas suas mãos. Pai, tudo quanto nós estamos a orar nesta hora, Pai, nós queremos entregar a nossa oração nas suas santas mãos. Pai, em nome e no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, abençoa ricamente em nome de Jesus. Pai, nós acreditamos no milagre que vai acontecer. Nós acreditamos no milagre que vai acontecer. Senhor, em nome e no sangue de Jesus Cristo. Em nome e no sangue de Jesus. Abençoa. Em nome e no sangue de Jesus Cristo, Senhor. Pai, nós oramos ricamente. Em nome de Jesus. Pai, tudo quanto nós queremos entregar nas suas mãos e abençoe a nação moçambicana.